quem foi o treinador que você teve contato, experiência que você considera que estava no ápice da liderança? O que aconteceu? O que ele fez? Ápice da liderança de treinadores. Eu aprendi demais. Foram mais de 40 treinadores, né, Joel? Só como profissional. Caraca, então eu vou citar 40, mais de 40. Mas teve ali os da base também, tudo que me ensinaram também, mas no profissional eu já tinha mais essa consciência. Eu vou citar alguns, vamos lá. Começando pelo Thomas Schaff, um alemão, que eu cheguei no Werder Bremen, na Alemanha, e eu chego rejeitado por um treinador holandês que eu estava no Porto, Portugal, e depois de nós perdemos um jogo, esse treinador fala pra mim: Diego, nós vamos mudar o sistema, não vai mais existir tua posição, então você não serve mais, pode ir embora. Desse jeito, em 15 segundos, eu teria ali a minha maior rejeição da vida. Tipo, você não serve e acabou. Não tem mais tua posição no meu time. E aí eu saio, eu falei, pô, e agora? Cheio de sonho, da Europa e tudo. Decido seguir em frente na Europa. Aí eu vou pra onde? Pro desconhecido que nós falamos lá no começo. Alemanha, frio, idioma que eu não entendi uma palavra. Mas eu dou o passo, porque eu tenho um objetivo. Então o caminho eu não sei qual vai ser. Se tem que ir pra Alemanha, eu vou pra Alemanha. Chego lá, eu encontro um líder, que é o treinador Thomas Schaff. Ele vem, e aí não entendo muito bem ainda as coisas, mas ele fala bem devagar algumas palavras em inglês, e ele monta o esquema tático com a garrafa, com uma tampinha, com um abridor, e ele vai falando, e aí ele vai: você vai jogar aqui, eu conheço, eu sei as suas características, o teu talento, você precisa se aproximar um pouco mais da área, mas você é um cara que tem força, tem visão de jogo. Aí ele começa a ver, o líder vê essas coisas que às vezes nem nós estamos vendo. Minha confiança estava embaixo naquele momento, e ele começa a acreditar em mim mais do que eu mesmo. Então aqui você vai jogar nessa posição, eu vou fazer um time assim pra você, cara, você vai ver, você vai jogar muito bem. E aquilo começa a fortalecer a minha confiança. Saímos dali. Ele pergunta no final se acredita nisso que eu te falei aqui, se acredita? Eu falei, sim, eu acredito. Ele falou, eu tô aqui e eu vou te ajudar tudo isso a acontecer. Saímos, fomos correr, fazer treino na areia, preparação, porque ele falou, você precisa emagrecer. Começa a ver o que eu preciso melhorar também, o preço que eu preciso pagar, eu pago. Só que ele corre do meu lado. Ele vai, nós temos que correr 10 km, ele corre do meu lado, eu tenho foto disso, ele vendo meu batimento cardíaco. É esse o caminho, paga o preço, as coisas vão acontecer o tempo todo. Então ele dá uma aula para mim do que o líder é capaz, como ele transforma pessoas, que transforma ambientes, que é capaz de transformar o mundo. Por isso que é um assunto que eu sou muito apaixonado. E ele fez isso comigo. Resultado disso, foram 3 anos no Werder Bremen, melhor jogador da Alemanha 2 anos, listado entre os melhores jogadores do mundo, campeão, alguns títulos com o Werder Bremen, cobiçado pelos maiores clubes do mundo, Real Madrid, Juventus, Bayern de Munique e tantos outros clubes. Cara, 2 anos depois de um treinador falar pra mim que eu não sirvo, que você não serve mais, pode ir embora daqui. O que fez isso? Cara, foi a liderança, de quem sabe o que é ser um líder. Então ele me deu uma aula. Thomas Schaff. Além disso, o Simeone, o cara que eu apaixonado. Simeone ele é a questão do líder apaixonado, né? Do entusiasmo. Se o líder não for apaixonado, ele não convence, ele não tem convicção. Então tem empresários, tem atletas, tem dentista, tem médicos. Alguns conseguem praticar de forma entusiasmada e apaixonada. Aí eles se destacam. Ah, mas o outro dá resultado. Sim, eu não estou falando só de um resultado medíocre. Eu estou falando de um resultado extraordinário. Eu estou falando de impactar pessoas. É isso que eu estou falando. E o Simeone, ele chega, o treino dele começo era mais curto. Então não é questão de tempo. O tempo que você fica ali trabalhando, se preparando. É a qualidade com que você faz isso. E aí o líder apaixonado, ele não perde um detalhe, né? Porque ele ficava, ele ajoelhava próximo ao campo, tua perna esquerda tá mal posicionada, a direita e tudo. E aí os olhos deles brilhavam, convicção naquilo que ele tinha, e aquilo contagiava o time, sabe? E aí ele via, eu vi que você chegou antes, ontem você fez um trabalho na academia, eu vi que você tá lendo um livro, gostei do livro que você tá lendo, você tá incentivando teus companheiros, tô gostando. Então ele via todos os detalhes, reconhecia, apaixonado. E por último, para fechar assim dos treinadores, eu aprendi muito com os treinadores, Jorge Jesus, né? Jorge Jesus é um cara que deu algumas aulas sobre liderança assim para nós com as atitudes dele. E eu gostava dele da questão de ser confrontado, cara. Líder tem que ser seguro o suficiente para ser confrontado. Porque não é essa questão, eu falo, eu vou impor para você e vocês têm que fazer. Não, confronto. Existe uma hierarquia, tem que se ter respeito. Mas quando o líder é autoconfiante e tem argumento para te convencer, ele não tem problema em ser confrontado.